capítulo 11, primeira carta aos Coríntios. Glória a Deus, graças a Deus. Acharei. Diz assim, só um versículo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Diga comigo: até que ele venha. Até que ele venha. Amém? Graças a Deus. Olha, Jesus deixou a Santa Ceia para nós, e ela é cheia de significado. E Deus fala com elementos, com figuras, com representações, para falar verdades espirituais para nós. Então, aqui está falando, todas as vezes que você comer este pão, que pão? Jesus, o corpo dele foi moído, como o trigo é moído para fazer o pão. Então ele fez uma representação, o corpo, este é o meu corpo que é dado por vós. O pão, simboliza o corpo, que ele passou por sofrimentos, por tortura. Então, por causa de quê? Porque ele fazia o mal? Não, porque fazia o bem. Porque ele falava mentira? Não, porque ele trouxe a verdade para a humanidade. Então, mas não é só o pão, como alguns fazem, como religiões fazem, e beber o cálice. Beber o cálice. Qual o cálice? Aí ele traz uma representação do vinho, Esse vinho é sem álcool. Por quê? Porque os judeus tinham que tirar todo o fermento e todo o levedo da casa 7 dias antes, na preparação da Páscoa. Então não tinha nada levedado e não tinha nada fermentado. Então esse é o suco da uva, que é vermelho e que parece sangue, parece um sangue. Então, mas ali está simbolizando o corpo de Jesus, e o sangue de Jesus que foi derramado. E com este sangue foi celebrada uma nova aliança com Deus, da humanidade com Deus, para todos aqueles que aceitam, para todos aqueles que nele creem. Amém? Graças a Deus. Mas isso não é um ato simples. É tão sério esse ato que ele diz: se alguém participar indignamente, quer dizer, achando que é algo de menos, ou fazendo depreciação disso, pode acontecer até morte por causa disso. Ele fala: eis, pois, quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Se dormir aqui é morrer. Então, ninguém está brincando. Jesus não brincou. A igreja fiel às Escrituras não está brincando. Então, tudo que você fizer tem uma repercussão, tem consequências. Então, o derramamento do sangue de Jesus foi realizada uma nova aliança, uma nova aliança. Para quê? Para a remissão dos pecados, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas ele veio de nos dar uma oportunidade de aceitar como Senhor e nos arrepender. É para arrependimento das obras passadas, dos pecados passados. E ele fala, é uma novidade de vida, Aquele que vem para o Evangelho, ele há de receber e de dar prosseguimento numa novidade de vida. O velho homem há de morrer, para nascer um novo homem pelo Espírito Santo, conforme as promessas de Deus, e recebendo o perdão dos pecados de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o legítimo perdoador de pecados.
Por que ele é o legítimo perdoador de pecado? Porque ele é o único homem, ele é 100% homem, 100% Deus que pisou essa terra. É o único homem que não pecou. Então, como ele não pecou, ele tem a legitimidade de perdoar pecado. Só ele tem isso, né? Então, mas aqui fala de algo. Todas as vezes que você participar, você tem que ter a ideia, a noção, a certeza e a fé do que? Ele fala, até que ele venha. Aí você fala, Jesus não vai voltar. Ele, né? Toda a Escritura fala, eis que venho sem demora, guardas o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Então aqui nós estamos vendo que ele vai voltar. O fechamento do livro lá em Apocalipse fala, ora vem Senhor Jesus. Aquele que diz que vem, virá. Ele virá, com certeza, porque ele está vivo e ele vem buscar o que é seu. Então, todas as vezes você participar, não é para você um coração contrito, fazer uma carinha de santo, nada disso, nada disso. Você está com um ato profético dizendo para toda a humanidade que Jesus vai voltar. Com uma atitude, com uma celebração, Jesus vai voltar. Quando? Qual o dia? O dia, a hora, ninguém sabe. Mas ele fala que ele virá como um ladrão. O que? O ladrão vem de surpresa. Se o dono da casa soubesse a que hora viria, fecharia com mais vigor a sua casa, as janelas e as portas. Então ele vem como um ladrão, quer dizer, de surpresa, ninguém sabe a hora. E ele vem repentinamente, como num abrir e piscar de olhos, num abrir e piscar de olhos, como um relâmpago sai de uma extremidade e vai a outra do céu, assim será a vinda do Filho do Homem, que é Jesus. E agora, nós devemos o quê? Saber destas coisas. Por quê? Porque há algo em jogo, há algo em questão, há algo mais importante do que você imagina, a sua própria vida com Deus, porque foi o único que prometeu, e é poderoso para garantir essa promessa de vida eterna. E a palavra diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Se levantam muitos nomes aí de intercessores, e isso e aquilo, mas só um promete vida eterna. E o nome Jesus quer dizer, Deus é salvação. Deus é salvação. Então, precisamos saber dessas coisas. E estamos avisados de que ele vai voltar. E como será essa volta? Ele diz aqui que ele vem dos ares. E ele vai fazer algo que chama arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento? Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 16 e 17, que diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, a palavra dele, dada a palavra de ordem, para se cumprir, ouvida a voz do arcanjo, quer dizer, o arcanjo vai avisar, e ressoada a trombeta de Deus, essa trombeta vai tocar, a palavra de ordem vai ser dada, e a voz do arcanjo vai anunciar. Aquele que disse que viria, aquele que disse que vem, está agora vindo, está à porta. E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Descerá da onde?
dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em quem? Em Cristo. Então nenhum outro nome foi dado para que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Não se engane com essas coisas. Não se engane com essas coisas. Então, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Que é isso? Os que estiverem todos nos túmulos serão ressuscitados. Mas que garantia que tem? Porque ele ressuscitou Lázaro no quarto dia. Porque os judeus diziam que até o terceiro dia era ainda possível alguém ser ressuscitado. Mas ao quarto dia não. E quando ele falou, remove a pedra do túmulo que guardava Lázaro morto, ele falou assim: não, Senhor, já cheira mal, não mexe aí, né? Ele falou assim: se tu creres, verás a glória de Deus. Então ele ressuscita Lázaro. Lázaro, vem para fora. O que ele está dizendo? Que ele é poderoso para ressuscitar todos os mortos, seja no quarto dia, seja em 3 meses, em 10 anos que estiver morto, vão ressuscitar, porque a palavra de Deus diz. Mas que corpo que vai ser? Ele falou que ele vai dar, porque o corpo é pó e volta ao pó, mas ele vai dar um corpo revestido de glória, um corpo glorificado. É isso que ele vai fazer. Vai te dar um novo corpo, não é? Você vai ressuscitar. Até o mar vão entregar os seus mortos, não é? Depois, nós, os vivos, quando isso acontecer, o arrebatamento, vão ter os mortos e terão também aqueles que estiverem vivos. Mas como que vai ser o tratamento? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. O que é arrebatar? É arrancar com violência. Ele vai arrancar a igreja dele. A igreja é o corpo de Cristo, são aqueles que estão vinculados nessa fé, na palavra de Deus, que aceitaram Jesus como Senhor, arrependeu dos seus pecados e tem uma vida consagrada a Deus. E mantiveram, guardaram a sua coroa, guardaram a fé nessas palavras, nas promessas de Deus, seremos o que? Arrebatados, vão ser arrancados com violência, vão ser arrebatados com Jesus, para Jesus, arrebatados juntamente com eles, com os mortos, que estiveram mortos, vão ressuscitar, e os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Vamos encontrar com Jesus nos ares, ok? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha bem, então essa voz profética, isso é profecia, isso é as últimas coisas, tá? Então a alma do homem não morre, ela permanece viva. E há os que creem e os que não creem. Por isso que ele fala, os que creem e for batizados serão salvos. Mas para o batismo você tem que crer primeiro. Você tem que crer nessas escrituras. Para você ter vida com Deus, há de crer nas escrituras. Não em fábulas engenhosamente inventadas pelos homens. Não em doutrinas que os homens criaram, mas que não coincidem com essa palavra. São falsas doutrinas. Você tem que ir pela sã doutrina. E as escrituras são a sã doutrina. Ela é inspirada por Deus. Deus a inspirou. Então é a palavra que veio de Deus. E Deus tem toda a credencial de ser confiável. Ele é confiável. E as coisas que estão escritas neste livro
profetizadas que iriam acontecer, já aconteceram fielmente. Então, as que estão escritas, que irão ainda acontecer, vai acontecer. E o Espírito de Deus testifica a nós destas verdades, meu irmão. Isso não são histórias inventadas. Pode parecer mirabolante, pode parecer, né, muito grande para a sua cabeça, né? Mas creia somente e você verá a glória de Deus. Então, né, reunir com o Senhor. Agora, o que diz a palavra? Guardas o que tens. Isso é para ser guardado, é para ser considerado, é para trazer para si, e é para viver como tal. Ter uma vida dedicada a Deus, buscando a Deus, querendo conhecer o Senhor. Conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Vida de consagração, vida de oração, vida de evangelização, vida de testemunho das coisas de Deus, das promessas de Deus. Você sai falando, né? Escreve estas palavras nas vergas e nos umbrais das suas portas, inculca na cabeça dos seus filhos e sai falando pelo caminho. Esse é aquilo que recebeu. Esse é o tesouro escondido, né? O tesouro escondido que você recebe, né? E você vê a grandeza disso, você quer passar para os outros. Por isso que ele fala, vai e fale. Aquele que crê, se for batizado, será salvo. O que não crê já está condenado. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Essa palavra é para a igreja, para aqueles que são de Deus, para que fiquem vigilantes. Porque muitos estão ouvindo, mas não estão vigilantes, não estão considerando. Não estão considerando estas coisas. Santificação, separação das coisas do mundo, né? Falou-se aqui do show que teve, né? Aí você foi lá, você viu, você aprovou, tudo foi milimetricamente calculado por espírito imundo, por Satanás. Para quê? Para tirar as pessoas da direção da palavra de Deus. É uma armadilha, meu. Então, Jesus falou no capítulo 24, verso 12, 12 de Mateus, do livro de Mateus. O que ele diz lá? 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, a maldade, né, o amor se esfriará de quase todos. Multiplicar o que? A iniquidade. No verso 11 fala: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olha, isso não está acontecendo lá fora somente, não. Está acontecendo em igrejas, nas igrejas. O amor das pessoas, a iniquidade. O que é iniquidade? Falam de Deus, mas dão ouvidos e participam de coisas de demônios, de falsos deuses. Não mantém uma direção em Deus, uma comunhão com Deus. Então, aí vem a iniquidade, que é mais do que é uma separação de Deus, é uma relativização das coisas de Deus. Porque leem nas Escrituras, ouve a palavra, mas relativizam tudo. Não é bem assim. Isso é muito radical. Olha, meu, não brinque com essas coisas, porque tudo isso tem peso. Porque quem escreveu, quem ditou essas palavras, não está brincando. Ele quer salvar a tua alma, a nossa alma. É isso, meu irmão. Porque tem gente que não vai entrar no céu, meu irmão. Não vai entrar, não vai ser arrebatado, vai ficar aí. Deus tem um tratamento para essas pessoas.
Mas vamos ficar no arrebatamento primeiro, né? Então, multiplicou a iniquidade, separação de Deus. As pessoas são mais amantes dos prazeres do que de Deus. Não, eu não tenho tempo de orar, não tenho tempo de meditar na palavra, não tenho tempo de ir ao culto. Por quê? Porque tem uma festa. Porque tem isso, porque tem uma viagem, porque tem isso, tem aquilo. Então, as pessoas ficam mais nos seus prazeres, amam mais os seus prazeres do que a Deus. Meu irmão, se todo mundo soubesse a seriedade que é isso, manteria uma vida totalmente consagrada a Deus. Não ia vacilar. Então, agora, o amor se esfriará de quase todos. Então, o que é amor? Amor é Deus, Deus é amor. Então, esse amor vai esfriar. E isso está acontecendo. Para os templos que recebem a palavra legítima de Deus, era para estar repletos, cheios, pessoas lá fora. Mas o amor se esfriou, né? Porque Jesus falou: aqueles que me amam guardam as minhas palavras e as praticam. Você ama a Deus, então você ama as Escrituras, meu irmão. Você medita nela de dia e de noite. Você participa da vida da igreja. Você toma atitudes de evangelização, de servir ao Senhor. Mas tudo é normal. Agora o tempo está mudado, mas a palavra de Deus não mudou. E Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, é para conferir peso a essas coisas. Né? Você quer ver? Quem veio no culto quinta-feira? Pode contar nos dedos. Quem veio no culto ontem? Meu irmão, esse negócio de culto aos domingos, isso aí, você sabe de onde que veio, né? Eu vou domingo ao culto para cumprir a minha obrigação. Lembra disso? Nunca entendo desta forma. Eu vou como Pedro e João, foi entrando no templo, na porta formosa, tinha um paralítico lá que há 40 anos era colocado lá pelos religiosos. Ele olha para os dois, pensando que ia receber alguma moeda, como era de costume. Os religiosos davam a moeda. Falei assim: olhe para nós. Ele olhou: não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda, o Nazareno. O que é isso? Eles já vão cheios do Espírito Santo, eles andam cheios do Espírito Santo, eles falam das coisas de Deus, eles evangelizam, eles estão cheios de Deus. Esse tempo é mais do que necessário nós sermos cheios de Deus. Cheios de Deus. Então, o amor de muitos se esfriará. E o que diz aqui? Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, meu irmão, não é só para dizer: eu aceitei Jesus, eu fui lá no culto, eu aceitei Jesus, está tudo bem, eu já sou salvo, glória a Deus, né? Sou até batizado, né? Mas ele fala em perseverar. É uma busca constante, é uma dedicação constante, né? Isso é primordial. Mas o que acontece? Tem distrações criadas pelo diabo para te roubar a coroa que Deus deu para você. Ele não quer que você vá para Deus. Ele não quer que você sirva a Deus. Então ele vai arrumar distrações para você. Você pode ver que a hora que você decide participar das coisas de Deus mesmo, arruma um tanto de serviço para você. Você já reparou isso? Vem até visita na sua casa. Vamos no culto hoje, vem visita na sua casa. O que você tem que fazer? Vamos no culto, porque agora é a hora do culto, eu vou cultuar a Deus. Então, olha, às vezes você fala: meu pastor está muito radical. Não, meu irmão, não brinque não, porque Jesus está voltando, né?
Não está profetizado em Apocalipse que o rio Eufrates ia secar? Vocês já viram os noticiários? Que haveria guerra em Israel, que o efeito estufa, está tudo lá, o sol queimará os homens, está tudo lá. E aí vai. Aí então o que está acontecendo? Às vezes eu passo, ao que vem para cá, eu passo numa rua ali, tem bares, estão repletos de gente. Por quê? Porque não se comprometeram com Deus, estão procurando seus próprios prazeres e estão esquecidos das coisas de Deus. E a hora que a trombeta soar, acabou. Quem foi, quem não foi, não vai mais. De forma que Deus quer conservação, Deus quer dedicação a Ele. Então é para guardar essas coisas sagradas que nós recebemos, meu irmão. Isso, quantos doutores aí não conseguem enxergar essas coisas? E até pregam no Evangelho, mas não conseguem enxergar. Mas você recebeu a revelação dos mistérios de Deus. Isso é para nós estamos glorificando, isso traz paz para nós. As madrugadas são madrugadas de oração, meu irmão. As noites são noites de oração. Eu fui ao culto e eu fiz uma oração lá, uma maravilha de orar, mas esqueceu, caiu, baixou a guarda. Não, meu irmão. Mas isso é radical, meu irmão. É tão radical isso que Jesus entregou a sua vida. E não foi só entregar, não, meu irmão. Porque ele falou: ninguém tira a minha vida, eu mesmo dou. E ele deu por essa causa. E ele foi torturado, certo? Ele foi torturado. Se você meditar bem na Escritura, você vai ver que ele foi torturado, pregado numa cruz, mano. Você já imaginou? Vai lá no Espírito, vai lá na sua imaginação. Foi pregado os pés e as mãos, e ele foi abordado de uma forma humilhante. Você salvou os outros, salva-te a ti mesmo, sai da cruz. E nós querendo mentir, foi escarnecido, cuspiram nele, bateram com a cana na cabeça. Foi humilhado, maltratado, foi moído pelas nossas transgressões. Olhando para quem? Para você, para mim. Então nós devemos dar esse peso que tem estas palavras, a seriedade que tem estas palavras, porque são promessas de Deus, são planos de Deus, e estes planos não vão falhar, porque dele não falha nada. Não falha. Ele é poderoso para cumprir as suas promessas, e ele é fiel para isso. Acaso falou e não cumprirá? Certamente cumprirá. Então, e ele diz aqui: aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo, e ele será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Olha bem, esse evangelho vai ser pregado. Quer dizer, será que ele estava falando de só por falar? Os homens, o que diz a palavra? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Os homens fazem promessas, assinam contratos, mas depois não cumprem. Com ele não é assim, não, E o evangelho será pregado a todas as nações. E você vai em 2 Timóteo, o que está acontecendo, Você vai a Timóteo no 2 Timóteo, vamos primeiro Timóteo. 1
1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Quem veio se você não veio no sábado, na quinta-feira, olha a gravação, olha a filmagem, fique atento para o seu próprio bem. Ah não, o pastor está falando, o pastor foi chamado para isso. Eu poderia estar lá na praia agora, não uma banana para vocês. Vou buscar os prazeres, né? É isso que está acontecendo. Mas eu estou aqui. Todo mundo vai desse outro. Porque é porque eu fui chamado para isso. Amém? Eu sei que eu fui chamado, eu sei o dia do meu chamado. Né? Então, capítulo 4, verso 1. O que está acontecendo? Ora, o Espírito de Deus afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que é apostatar? Separar da fé, largar a fé. E além de largar, ainda vai ter um movimento constante e crescente de rebeldia a Deus, a tudo que se chama Deus. É isso que está acontecendo, né? Apostatarão da fé. Isso está acontecendo só fora da igreja? Não, irmão, está acontecendo na própria igreja. Essa palavra é para os que creem no Evangelho, é para os que estão na igreja. Mas apostatarão da fé, separarão. Um perigo da apostasia, a pessoa se esfriar. Por isso fala, o amor de muitos se esfriará. Eles não conseguem entender o amor de Deus pela vida dele, pela vida sua, não conseguem entender. Então esse amor esfria, e você acha que você nem é amado de Deus, que Deus não trabalhou poderosamente para resgatar a tua alma. Então o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, receberam o Evangelho e largaram o Evangelho. Outros receberam o Evangelho, mas apenas vivem uma vida de cumprir a obrigação, de vez em quando, né? Não tem uma vida de dedicação. E isso, meu irmão, é guardar a coroa quando você dedica. Tem a parábola das 10 virgens. 10 eram vigilantes, 5 eram vigilantes e 5 eram nécias, eram relaxadas, eram desatentas. E ela estava esperando o noivo. E o noivo tardou, não sabia se vinha na primeira, segunda ou terceira vigília da noite. Ela estava esperando. Quem é o noivo? Jesus está falando em símbolo. O noivo é Jesus, é a volta dele, né? E ele fala que o noivo, nas bodas do casamento. Casamento, quando vai ser o casamento? No arrebatamento. Ele é o noivo, ele é simbolizado o noivo. E a igreja, a noiva, que está ataviada. Ele vem buscar uma noiva ataviada com suas joias, produzindo frutos para Deus, estando inteirado das coisas de Deus, amando a Deus, participando das coisas de Deus, evangelizando, sendo ativo na evangelização, participando da vida do corpo de Cristo. Então, por que alguns apostatarão da fé? Por que vão se apostatar da fé? Olha, por obedecer a espíritos enganadores. Obedecendo a quê? A espíritos enganadores. São invisíveis esses espíritos. São espíritos, são os anjos caídos, são demônios, são espíritos imundos. Ele ataca as pessoas para esfriar a pessoa da fé. Mas eu sou de Deus, não tem nada a ver. Meu irmão, se não tiver vida de oração, se não tiver vida de meditação da palavra, a pessoa fica vulnerável a ataques de toda ordem. Vem sugestões de pensamento na cabeça, você acha que é você que está falando, mas é um espírito imundo que está falando. Olha que fala para você, hoje eu não vou no culto, não? Não,
pastor lá está falando umas coisas esquisitas, tem pouca gente da igreja, começa a arrumar esse tipo de coisa. Isso é uma ação demoníaca. Isto é uma ação de espíritos imundos. Outros atacam o ministério porque acham que estão muito bem já, que já pregam, que já tem revelação. Aí eles falam assim: não, agora eu vou pôr uma igreja para mim. E separam. Isso é um espírito de rebelião, de rebeldia, porque Deus quer unir, não separar. Essas pessoas estão sob influência de espíritos malignos e vão obedecer espíritos malignos. Quando você tem algo no coração para você vingar de pessoas que te ofenderam, é ação de espírito maligno. Para quê? O que eles fazem? Eles querem influenciar sua mente e controlar os seus pensamentos e te levar a atitudes que não são da forma de Deus. Olhe lá a gravação, lá foi falado com mais detalhe a estender. Então vou obedecer não aos pensamentos que vêm, que são aprovados por Deus, porque a palavra diz assim: tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é de boa fama, tudo que é real, se algum louvor existe, e se algum bem há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, por isso que ele diz: medita na minha lei de dia e de noite. Renove a sua mente, porque quando você medita na lei, você ora sobre ela, você está vigilante, você recebeu o capacete da salvação, a sua mente está brindada a todas as influências malignas sobre a tua mente, né? Sobre o teu coração. É isso. Essas são receitas de Deus para nós. Siga isso, não ache isso aí. Não tenha isso por somenos, que coisa que pode ser desprezada. E então nosso pensamento tem que ter uma tesoura espiritual. O pensamento muitas vezes toma asa e começa a te dar pensamentos de coisas reprováveis, de coisas muitas vezes até terríveis, mas você tem que tomar o controle sobre eles. Para dizer: eu não abono esse tipo de pensamento. Eu não aprovo essas coisas, como Deus também não aprova. Eu lanço fora. Eu vou pensar conforme Deus quer que eu pense, como já está escrito em Filipenses 4, capítulo 4, a partir do verso, parece que o verso 8. Olha lá. Então, e tem pensamentos ruins que são repetidos, que eles são insistentes. O que você faz? Aí você apela com uma bomba atômica na cabeça do diabo, né? Aí você vai dizer: o sangue de Jesus tem poder, e lava a minha mente, o meu coração. É assim que nós devemos proceder. E vem sugestões que você acha que é você que está fazendo. Você acha que você esfriou na fé. Você acha que você não precisa mais de participar do corpo de Cristo. Tudo isso são só sugestões que vêm por espíritos malignos, enganadores, e que você acha que... Aí você até sente desanimado. Não, hoje eu estou desanimado, hoje eu não vou não, tá? Né? Você até sente que está desanimado, mas você: o Senhor me revitaliza, o Senhor me vivifica, o Senhor é a rocha, a minha fortaleza. Combata sempre pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos que te privam da congregação, do corpo de Cristo. Refute sempre com a palavra de Deus. Muitos falam assim: eu vou lá, ninguém me cumprimentou. Arruma uma ideia, uma desculpa mais deslavada que pode ser, né? Então, meu irmão, você participa olhando para Jesus, porque se você olhar para qualquer um de nós, você vai ver defeito,
mas olhe para Jesus e não permita que o diabo use e controle os seus pensamentos de uma forma negativa a você se esfriar na fé. Se esfriar na fé, porque você vai se apostar da fé, você vai obedecer a espíritos enganadores. Glória a Deus. E a ensinos de demônios. Espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O demônio ensina. Como que ele ensina? Ele vai usar homens como falsos sacerdotes, falsos profetas, falsos obreiros, para trazer heresias, para fazer doutrinas, né? Doutrinas erradas. Doutrinas erradas. Por isso tem muitas religiões. E a grande maioria está caindo nas doutrinas erradas. Não vem para a sã doutrina. Essa doutrina está na palavra de Deus. O pior de tudo isso é que muitos falam que creem na palavra de Deus, mas estão fazendo coisas totalmente contrárias e estão instruindo as pessoas de forma totalmente contrária ao que diz a palavra. E se dizem de Deus. Então, você tem que conferir tudo que for falado aqui, tudo que for pregado para você, conferir na palavra de Deus. Lá os de Tessalônica, né, ou de Bereia, eram mais nobres do que os outros, porque eles conferiam nas escrituras o que Paulo falava. Então você tem que conferir. Você tem uma vida particular com Deus. Glória a Deus. E Paulo fala assim, ainda que nós, que o maior pregador do evangelho foi Paulo, ganhou meio mundo para Deus, né? Ele fala assim, ainda que nós, um anjo desça do céu e vos fala um evangelho que diferente desse, seja ele anátema, seja ele maldito. Você tem que ir pela palavra de Deus, nós temos que ir pela palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês estão aí, vocês estão acompanhando, em nome de Jesus, estão acompanhando? Já estou cansado, estou falando muito, já está na hora do meu almoço, mas aguenta mais um pouquinho. Glória a Deus. Espíritos e ensinos de demônio. Toda doutrina que não bater com as escrituras, elas são doutrinas erradas que te levam a você apostatar da fé, a separar de Deus, a esfriar o seu amor por Deus. Glória a Deus. Então, ele diz a palavra que não suportarão a sã doutrina. Está em 2 Timóteo 3:4. 2 Timóteo 3:4. 2 Timóteo 3:4. No capítulo 4, né? Capítulo 4 de 2 Timóteo, verso 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Cercar-se-ão, né? Não suportarão a sua doutrina. Aí é o que vem aquela desculpa, mas pastor, parece que está falando comigo, mas está me machucando, né? Alguém falou para ele, tem essas coisas, né? Mas é Deus que está falando com você. Nós estamos pegando a palavra de Deus, o Espírito de Deus está agindo em nome de Jesus, né? Haverá tempo que não suportarão a sua doutrina. Quer dizer, não querem ouvir a palavra, né? Não querem ouvir. Tem gente que tapa os ouvidos. Pode observar, você está falando da doutrina, da sã doutrina para essas pessoas, elas só tapam ouvidos, elas não querem ouvir. E em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário. Aí o que eles vão fazer? Aí sai da igreja. Sabe por quê?
cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. A pessoa tem uma cobiça, ele deseja coisas, né? Então, mas ele recebe uma palavra de disciplina. Então, o que ele faz? Vai buscar mestres que falam coisas que só agradam. Mas nós não podemos falar coisas que só agradam. Nós temos que falar a palavra de Deus, mano. E ela doa a quem doer. E a mesma palavra que eu prego para você, ela é para mim também. Eu estou sob a mesma disciplina que você está. Porque haveremos de prestar conta a Deus. Glória a Deus. Cercação de mestre segundo as suas próprias cobiças. Não, lá fala isso. Não, beleza, a gente pode fazer isso, fazer aquilo, né? Pode viver desse jeito, então se agrada, né? Mas cuidado com buscar os seus próprios prazeres. Nós buscamos a disciplina que vem da parte de Deus para nós. Glória a Deus. E nem sempre é o que a gente quer, mas é o que Ele quer. E o que Ele quer é melhor para nós do que daquilo que nós queremos para nós. Renda-se a Ele. Como que sentindo coceira nos ouvidos, né? Fala bem, fala o que a gente quer ouvir, mas Deus fala o que Ele quer falar no nome de Jesus. Glória a Deus. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Quer dizer, o Evangelho não serve, a verdade de Deus não serve. Vai se recusar isso. Não, isso não é assim não. Vocês são careta, não. Eu já tenho as minhas doutrinas. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Fábulas são coisas inventadas que agradam o ego humano. Mas Deus nos chama para ser disciplinados pelo Senhor. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Glória a Deus, que aplaude o Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não deixe teu amor esfriar, não se levante contra a sã doutrina, mas receba a disciplina do Senhor, seja salvo, seja curado, seja liberto. E se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você pode fazer agora. É só dizer comigo: eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha alma. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, você fez essa oração crendo e se arrependendo dos seus pecados. Receba o Espírito Santo, receba novidade de vida em nome de Jesus e seja guiado na verdade. Amém e graças a Deus.